pensadores da Antiguidade e os da Idade Média criaram algumas teorias sobre o que é o ser humano, e muitos desses pensadores acertaram, enquanto outros passaram longe, de tanto teorias psíquicas quanto teorias biológicas, fisiológicas, enfim. Algumas teorias eram próximas da medicina, outras eram próximas da mitologia, ou das ciências ocultas, ou da alquimia. Por um lado, essa pluralidade de concepções, de visões de ser humano, e por outro lado, uma tentativa de padronização dessas visões, feitas pela Igreja Católica, que detinha o poder durante a Idade Média, nós vemos um pouco avanço, quase nenhum avanço nos conhecimentos sobre o ser humano durante mais de 1000 anos da Idade Média. Então, ao se chegar à Renascença e depois à Idade Moderna, se tinha um conhecimento bem rudimentar sobre o corpo humano, sobre a psique humana, enfim, sobre o que é o ser humano. Além disso, na Renascença nós temos várias revoluções. Temos a Revolução Cultural, nós temos a Revolução na área da política, nós temos a Revolução na área religiosa, com a criação da Igreja Protestante. Então nós temos uma grande mudança na perspectiva do pensamento de modo geral. Tudo isso vai fazer com que no século XVI, século XVII, de um grande dogmatismo por um lado e de um grande ceticismo por outro. O dogmatismo é a doutrinação vindo ainda das esferas religiosas, pregando uma imagem de ser humano igual para todos, ou uma imagem idealizada de ser humano. E o ceticismo, por outro lado, é a corrente de pensamento que visava negar tudo, ou dizer que tudo era duvidoso, que nada era certo. Então, dois extremos opostos: o dogmatismo, com verdades absolutas, inquestionáveis, e o ceticismo sem nenhuma verdade absoluta, questionando tudo e todos. Nosso filósofo de hoje, René Descartes, é um filósofo do século XVII, e ele então nasce dentro dessas condições e começa a formar sua própria filosofia partindo desse ceticismo. A partir do ceticismo, René Descartes começa a considerar o que poderia ser duvidoso. Então, inicialmente no seu livro, Descartes reconhece que, até na sua escola, ou enfim, durante sua vida, muitos conhecimentos que ele havia recebido eram duvidosos, eram questionáveis, de fato. Se até hoje muita gente reclama da escola ou acha que não aprendeu tudo que deveria na escola, imaginem no século XVII. A escola tinha uma grande defasagem dos conhecimentos reais, dos conhecimentos fora da sala de aula. Havia muito ainda, como eu disse, o dogmatismo, e teorias eram ensinadas desde a antiguidade sem nenhuma atualização. Não havia nenhuma atualização nas técnicas e tecnologias desses saberes. Então, René Descartes parte da dúvida sobre esses conhecimentos que ele havia adquirido na escola. Esse é o primeiro passo. Depois ele questiona se tudo que ele já aprendera pela cultura da sua época era verdadeiro ou não. E se a gente analisar a cultura da nossa época, seja a época que for, a gente vai perceber que ela tem conhecimentos ou sabedorias populares, mas também ela tem muitos preconceitos, tem muitas opiniões falsas, tem muitas inverdades. Então, René Descartes percebe que a cultura, além da escola, a cultura fora da escola também é questionável e duvidosa. Então, ele busca alguma certeza em si. A partir daí, ele vai então para uma esfera superior, que é a esfera da religião. Ora, se a cultura e o espaço acadêmico da escola não dão certezas, então a religião poderia dar uma certeza. Mas, como eu disse antes, já não havia mais apenas uma igreja, havia pelo menos duas. E aí, qual delas estaria certa? Qual delas seria verdadeira? Isso levou novamente a não se ter certeza absoluta sobre o que seria verdade e o que seria falso. E a partir daí, o René Descartes ele faz um exercício filosófico, que é o exercício da dúvida. Ele começa a se questionar o que poderia ser duvidoso. Então, os conhecimentos adquiridos eram duvidosos, no sentido que podiam ser questionados, mas ele eleva isso a um sentido existencial. Como ter certeza de que eu sou, ou do que eu estou consciente nesse momento? É a primeira questão que René Descartes levanta. Afinal, quando a gente está sonhando, a gente tem certeza de que está dentro de uma realidade, por mais absurda que seja.
Então, como provar que neste momento, né, nós não estamos dentro de um sonho também? Além disso, se a nossa realidade existe de fato, nós temos como provar que a realidade em si existe, e se a realidade fosse criada por um gênio maligno que nos quisesse enganar? Enfim, o René Descartes, então, ele eleva a dúvida ao patamar extremo, mostrando até onde um cético poderia chegar. O cético poderia chegar a duvidar de tudo, não ter certeza sobre nada, nenhuma certeza para lhe servir de esteio, de fundamento, para que tivesse outras certezas, enfim. Um cético seria uma pessoa que não age, que não faz nada, porque não sabe, não teria certeza nenhuma de nada. Mas aí René Descartes ele tem um insight, e aí está o fundamento da sua filosofia, que é o cogito. O cogito cartesiano, o cogito ergo sum, traduzido para o português, o penso logo existo, é a primeira grande certeza de René Descartes e que vai levar a outras certezas. Afinal, por mais que eu ache que eu estou sonhando nesse momento, ou que eu estou sendo enganado por um gênio maligno, por mais ilusório que tudo possa parecer ao meu redor, eu não posso negar uma verdade inquestionável, que é: penso, logo existo. Eu penso e, portanto, existo. Não tem como questionar essa verdade. É algo autoevidente. E a partir do cogito ergo sum, a partir dessa ideia de que penso e existo, essa certeza... Aqui o Descartes vai recriar todas as suas certezas, reconstruir agora com bases sólidas, ideias claras e evidentes, ideias sobre o mundo, sobre o ser humano e sobre Deus, que a gente verá nas próximas aulas. Fica aí a dica, né, para o filme Matrix, que deve muito a René Descartes, e é uma ótima pedida, né, um ótimo filme. Abraço, até a próxima.